Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos falar Bitcoin na prática, reflexões de um ano gerenciando um Node Lightning. Comigo tenho Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, vamos lá mais uma vez para mais uma discussão. Eu quis trazer essa discussão, na verdade, porque é algo muito pouco comum as pessoas relatarem a experiência de um usuário da Lightning. Não dizendo as carteiras custodiais e nada, mas o cara que tenta ter essa soberania, né? Esse passo extra entre aspas, né? A autocustódia dos próprios canais Lightning, né? Então, como lidar esse gerenciamento, né? Num uso pessoal, como isso funciona no dia a dia, se não funciona. Então é algo que eu quis fazer, né? Foi meio que um presente de aniversário que eu me dei ano passado, né? Assim, eu faço aniversário em dezembro. E fiquei até ano retrasado, na verdade, né? 2022. E fiquei até dezembro de 23 com o Node, né? E acho que vale a pena, né, a gente trazer essas experiências, essas coisas, porque a gente está pensando em indivíduos criar, né, ou formar, ou levar a que mais indivíduos sejam soberanos. Então, é importante eventualmente testar a ferramenta e ver se custódia de Node Lightning e gerenciamento é algo que pode ser funcional, é simples ou não, né? É até bom começar a trazer isso, assim, é claro que isso é para um cara muito mais avançado, né, em toda essa tese Bitcoin, etc., mas até para quem está começando ou está querendo entender acerca da tecnologia e, como que eu contribuiria para aumentar a descentralização, como que é a facilidade de você fazer isso ou não, eu acho que acaba sendo válido, né, uma discussão boa. Uhum. E o primeiro ponto, né, que você precisa para ter seu Node Lightning é você ter um Node de Bitcoin. E aí eu acho que talvez eu já tenha cometido o primeiro e o maior erro, por assim dizer, né? Eu fui ver na época, né? Então tava bem na efervescência do Umbrel, né? Que hoje já é uma realidade, mas o software Umbrel era um software feito para você rodar um Node com Raspberry Pi, né? O modelo 4, né? Pelo menos, né? Hoje já tem o 5 e também ele já é compatível. Então você tinha que ter pelo menos Raspberry 4, né? Recomendava pelo menos o 8 GB de RAM, comprei com 8 GB de RAM. Assim, como eu desativei em dezembro e venho com o Node só desde então, eu te digo que para rodar um Node de Bitcoin é algo extremamente válido e bom, né? É um Isso não, né, que é o seu exemplo. Numbrel com Raspberry, né? Eu diria que é muito bom. Se você quer só rodar um Node para fazer com que a sua carteira se conecte só ao Node, né, e aumentar uma camada de segurança para interagir com a rede de Bitcoin, cara, show de bola. Faça isso. Raspberry atende muito bem. Agora, se você for pensar em abrir e gerenciar canais Lightning, aí eu já diria que é melhor você pegar um notebook usado, mas que esteja com a bateria boa. Por quê? Porque uma coisa é você que não está fazendo 20 transações diariamente, a sua luz dá uma piscada e dá uma desincronizada no Node. Vai demorar aí uns 20 minutos, meia hora, lógico, dependendo do tempo que a sua luz ficar off, né?
para sincronizar de novo. Agora, o Node Lighting, às vezes são dias, cara. Talvez um outro ponto que eu também tenha errado, eu peguei HD. Eu peguei um HD externo e não um SSD. Mas, como ele sincroniza também via Tor, então não é uma coisa que, sabe, normalmente o gargalo não é no HD, a menos que você esteja sincronizando muita coisa. Né? Então também. Hum, tipo assim, Aham. a questão do HD, ele não seria só uma dificuldade na hora de sincronizar assim os blocos e acabou na hora de baixar os dados e pronto? Normalmente é isso, né? Então, assim, demorou mais tempo do que previsto. Às vezes você tem uma desincronização maior, né? Por exemplo, a luz na sua casa acaba ou ele trava, né? E você só vai perceber isso depois, né? Assim, de umas horas. Então ele vai ter essa ressincronia e isso acaba demorando um pouco mais, né? Mas na época também estava num momento da história, né? 2022, né? No finalzinho. Tava numa época em que o SSD tava meio caro de 2 tera, né? Eu já quis comprar logo de 2 tera para não ficar limitado num tera e ter que trocar num futuro não muito distante, né? Especialmente porque o Node Lightning, o servidor Electron para conectar a carteira, ele também consome uns gigazinhos de memória, né? De armazenamento, então eu não quis fazer dessa forma. Então, o Node Lightning ele agrega em cima do tamanho do Node Bitcoin, certo? Se você roda um full Node de Bitcoin, sei lá, Sim, 600, 700 GB, e aí você sim, mete um Lightning que vai em cima disso, certo? exato, exatamente. Que vai ocupar Então, quanto? eu não lembro de cabeça, mas é coisa assim. O Electron Server, que é o servidor, ele ocupa mais uns 20 ou 30 gigas. Né? Deixa eu até ver aqui que isso aqui eu consigo ver enquanto a gente vai conversando. Mas o Lightning não é tão grande, ele é um pouco menor, então vai mais uns 5 gigas, uma coisa assim, né? Porque depende. Ah, São vários aplicativos que você pode usar para utilizar. Então tem coisa que assim, para você dar uma olhada só como é que estão os canais, é melhor você usar um que é mais simples. Para outro, quando você quer fazer rebalanceamento, é melhor você usar um outro aplicativo, entendeu? Que é mais fácil você localizar, abrir, fechar canal, entendeu? Então assim, tem vários aplicativos para isso, então você vai instalando conforme a sua necessidade, né? Então, acho que nesse ponto, talvez, cara, acho que a decisão inicial do hardware foi equivocada, né? Eu deveria ter pego um notebook antigo com bateria e um SSD de 2 tera, sabe? Assim, se eu fosse fazer algo de novo hoje, eu faria nesse sentido, tá? você Acho que acha que o SSD faz essa diferença toda nesse caso? faz no sentido quando ele perde a sincronia. Então, assim, sei lá, às vezes você dormiu, piscou a luz à noite, ou aí o negócio não iniciou direito, entendeu? Não reiniciou direito. Aí ele ficou travado lá. E aí você perdeu, às vezes, 5, 6 horas de sincronia. Até ele sincronizar de novo, tem coisa que demorava mais um dia, entendeu? Dependendo da situação. Ele travava e ficava um dia, especialmente com o Node Lite num hardware tão fraquinho. Entendeu? Então, assim, para sobrar, eu pegaria um Note antigo 4/8, né? 4 núcleos, 8 threads. Pegaria 16 GB de RAM para deixar ele rodando liso, né? E o SSD de 2 teras, né? Eu faria hoje nessa forma. No momento, isso resolveria, eu conseguiria abrir canais e fechar de uma forma mais estável, por assim dizer, né? Sem depender tanto de demora. Né? Acho que eu faria por aí hoje.
Justo, né? E assim, de certa forma acessível se você for olhar, né? Não é algo tão absurdo, né? Para que você tenha. Claro, você tem que ter talvez o Raspberry Pi, né? Que é um custo, o HD, a internet e esperar o tempo, né? Mas de Uhum. todos os casos não é tão absurdo, até porque também você pode colocar o Umbrel no Linux da vida, né? Eu fiz isso uma vez. Não é um dos melhores, mas eu fiz. Sim, eu tenho um outro Node de Monero que eu fiz isso. Eu peguei um Note antigo, botei um SSD de 1 TB, né? E fiz dessa forma. Cara, pra mim, sinceramente, ficou muito melhor, sabe? Ele sincroniza mais rápido. Se acaba a luz, não acaba a luz nele, ele só perde a internet, né? Porque, enfim. Mas ele não trava. Então ele não corre esse risco de travamento, né? E é chato, porque às vezes ele tá sincronizando e gravando no HD, ele trava, e aí você tem que reiniciar, e às vezes não sincroniza de novo. Já vi relato, não aconteceu comigo, mas já vi relato de pessoas tendo problema com isso. Então é um negócio meio complicadinho, sabe? Eu acho que se você for só rodar o Node, como eu disse, se for só para rodar o Node, tudo bem, mas se você for para Lightning, eu faria nesse sistema. Um notebook com uma bateria que segura ainda uma boa carga, 4/8, né? E se você precisar, você já tem a tela, né, nele, você já pode ver as coisas diretas nele, né? Não tem grandes problemas quanto a isso. Então é mais fácil até de resolver problemas muitas vezes. Isso assim, já contando também um pouco a experiência que eu tive com o Node de Monero, né? Feito dessa forma. Então eu iria por esse caminho. Acho que É, vale a pena. o Node de Monero ele até é simples, né? Se você for olhar, Sim, ele é bem mais simples. Porque ele roda muito facinho, sei lá. É, ele não precisa que você instale um Electron Server da vida, né? Então ele funciona, ele já é direto o servidor. Então para mim é outra coisa que eu também achei muito mais fácil de lidar, né, a com o Node. exigência desse Electron Server, ela é no caso da Lightning, certo? Não. É para você ligar uma carteira caso você queira. Isso aí não é. Não, ele não precisa do. Normalmente disso. O Electron Server é para você conectar carteiras, fazer o seu próprio servidor para o Node conectar para sua carteira do celular, na sua casa ou onde você Não, estiver, é porque, tipo conectar assim, direto no Node. ah, tá, entendi. Então, Entendeu? por exemplo, se eu rodar um Node de Bitcoin ou Lightning que seja, e eu quiser conectar minha carteira nele, só os dados que o Node me dá já não são o suficientes, eu tenho que fazer um Electron Server também? Tem que fazer Electron Server. Oxi. Pois é. Foi meio chatinho disso inicialmente também quando eu fui fazer, sabe? Assim, fui entender, não gostei muito não, pra ser sincero. Aí eles instala mais um tanto, né? E enfim, roda numa boa, tá? Ele sincroniza tudo depois, roda e beleza. Pra você ter noção, tô tentando abrir ele aqui agora, mesmo ele sem Node Lite, ele tá demorando para sincronizar, não tá me dando algumas informações aqui de uso de memória e de quais aplicativos estão. Mas, voltou agora, ó. O Electron Server ocupa 46,6 gigas. Não é pouco. Não, é bastante coisa. O sistema ocupa 20 gigas, né? A mempool, que é para você acessar a mempool direto, sem depender de servidor nenhum, 2,7 gigas. E aí o resto é brincadeirinha, né? A public pool ocupa 4 megas, ou seja, o servidor, o protocolo Stratum que ela tem, né? Então para eu minerar direto do Node. E aí o resto é tudo merrequinha, assim, de megabyte. Mas os pesados é o Node, que atualmente está com 706 gigas, o servidor Electron 46,6 gigas e o sistema de 20 gigas, né? É espacinho, viu? É espacinho, né? Então, isso aqui é que eu preciso, é o Node mais o servidor Electron para rodar a carteira, um servidor de carteira. Né? Então, aí eu vou lá, conecto na minha carteira Electron, na Blue Wallet, seja lá qual for,
e ele acessa direto. Então, isso você precisa ter para servir de base, né, para você poder instalar o servidor, a Lightning, né, enfim. E aí você começa, ó, quer ver, o Lightning Node, ele vai pedir só o Node do Bitcoin, né? Aí você começa a instalar o Lightning. Ele usa o Node do Bitcoin para quê? Ele conecta, sei lá, ele precisa de alguma... Ah, não, se bem que ele tem que baixar, né, no fim, a transação para L1, né? Isso. Então ele precisa ter toda a blockchain, não pode ser prunado, para que aí você construa essa transação com alguém em abertura de canais. Aí você começa, né? Para quem tem boa memória, para quem já acompanha o Bitcoin faz tempo, em dezembro de 2022, a maioria das transações estava um Satoshi V-Byte. Aí estava assim, custava 400 satoshis para você abrir um canal, né? Ah, desculpa, deixa eu fazer um pequeno passinho antes. Sincronizou, abriu o Node Lightning, você vai ter uma carteira de Bitcoin vinculada a ela. 24 palavras, anota tudo, offline, bonitinho. Para você abrir canal, você tem que transferir Bitcoin para essa carteira, que é a hot. Ela vai ficar direto em contato aí com o seu Node. Transferir os bitcoins, aí você vai para abertura de canais. Aí tem uma série de aplicativos e tal, como eu falei. Tem uns que é mais fácil ver, tem outros que é mais fácil para abrir e fechar canal. Aí tem um monte de tutorial, você vai vendo qual que você acha melhor, enfim, ou dependendo da pessoa que estiver te ajudando com isso, vai te dar conselho nisso. Aí você começa a abrir os canais. Então, você tem que pegar canais que sejam bem conectados. Por quê? Eu vou lá, pego... bem conectado, o que você quer dizer com bem? Porque assim, na hora de fazer transação, entendeu? Você tem que pegar um canal grande e que esteja bem conectado. Então, vou abrir com a Wallet of Satoshi. Por quê? Porque se eu tiver do meu Node e quiser fazer um pagamento para você na Zebedee, que tem uma carteira Zebedee, ele vai precisar rotear, porque vai sair da minha wallet, que tem um canal com a Wallet of Satoshi, que a Wallet of Satoshi vai ter um canal com a Zebedee e vai rotear esse pagamento. Entendeu? Porque eu não tenho um canal direto com a Zebedee, suponhamos. Então, eu preciso estar bem posicionado em quais canais eu vou abrir. Para quê? Para você não abrir canal inútil e você ter uma boa liquidez e o pagamento não dar falha. Porque senão, se você abre um canal, sei lá, vou abrir um canal como eu abri, com os bitcoinheiros, para teste. Eles não têm muitos canais, então é difícil eu passar um pagamento que vai sair a partir dele para ser roteado em cima de outro. Então eu tenho que estar muito bem posicionado e tenho que estar vigiando para saber se isso é o suficiente, né? Para ver se eu consigo fazer esse pagamento. Entendeu que é um trabalhinho, né? Isso aqui é chato. Né? Acaba que você tem o trabalho de ficar gerenciando o canal e liquidez, é isso mesmo? Exatamente. E aí, agora eu ia entrar na liquidez. A liquidez é o seguinte. Eu abro um canal, suponhamos que nós dois temos e vamos abrir um canal. Você bota 100 mil satoshis, eu boto 100 mil satoshis, a gente vai lá para Layer 1, pum, abriu o canal. O canal, ele não tem liquidez nenhuma. O que eu preciso fazer? Eu não consigo receber satoshi por ele, nem você. Você tem que drenar a liquidez dele. Ou seja, eu tenho que pegar esses 100 mil satoshis e transferir para algum lugar. Ou eu gasto, né? Ou eu gastar como, né? Você tem que ter outros canais de liquidez para poder gastar esse dinheiro. Ou eu vou transferir por uma outra carteira só para ter a liquidez. Aí que eu consigo receber. Então, se eu abrir esse canal de 100 mil com você, eu posso receber 0. Eu tenho que tirar esse 100 mil, transferir ele para eu ter 100 mil de capacidade de recebimento. Maria. Entendeu, Zona? Nossa, acaba sendo complexo, né? Ele te dá trabalho sem querer, né? Ele te dá trabalho. Então, assim, o nosso canal tá aberto, tá? Então eu tenho que ir lá sacar esse dinheiro
para eu estar com liquidez para receber pagamentos. Então a única coisa que eu consigo fazer quando eu abro um canal é fazer pagamento. Eu não consigo receber. Então eu tenho que estar com menos de 100 mil para ter o equivalente, né? Se eu tiver 80, eu posso receber 20 mil. Então, assim, para comerciante, você já percebeu que é um negócio, né? Ah, vou gerir meu próprio Node e receber. Quando você abre o canal, você é obrigado a transferir esse dinheiro de lá para o seu canal ter recebimento, ter capacidade de receber. Nossa, então é complicado, porque acaba que dificulta o próprio o cara aqui que seja comerciante, se ele queria em algum momento gerenciar o próprio canal dele, já é bom ele reavaliar, né? Sim, sim, porque ele vai gastar um tempo nisso, né? Porque é o que eu te falei, tem esses dois pontos ruins. O primeiro é que você tem que gerenciar a liquidez. O outro ponto, que eu também ainda preciso entrar nele, eu falei de 100 mil com a Wallet of Satoshi, mas, cara, às vezes a Wallet of Satoshi normalmente tem um limite alto. Então, assim, não abre canal com menos de 3 milhões. Entendeu? Você não consegue então abrir canal pequeno. É por isso que as wallets, tipo a Fênix lá, ela pede na primeira transferência que você mande pelo menos 10 mil satoshis, uma coisa assim? Isso, porque a Phoenix, ela tem uma questão que ela efetivamente abre o canal para você. Então você fica com um canal aberto com ela. Então esse mínimo é para você pagar a fee de abertura de canal. Entendeu? Então ela faz esse gerenciamento para você. Ela abre, drena a liquidez, entendeu? Ela gerencia isso para você. Ela Sinceramente, eu acho até barato, né? Pelo trabalho que é barato. Pelo que você está falando, porque, tipo assim, a Phoenix, ela pede, na primeira transação, ela pede, né, pelo menos 10 mil sats, eu acho, que ela vai te meter a mão. Pelo visto é para isso, né, para ela começar a abrir canal e gerenciar, né? E ela abre um canal, isso. Aí, dependendo da rota que ela vai fazer no envio que você faz, ela também te cobra mais ou menos taxa. Por exemplo, o mesmo envio saindo da minha Phoenix ou saindo da minha Wallet of Satoshi custaria por metade na Wallet of Satoshi. Sim. Por quê? Porque a Wallet of Satoshi é custodial. A tua, você tá abrindo um canal com a Phoenix. O teu celular é como se fosse um nodezinho. Ela tá abrindo um canal com a Phoenix e para sair dela, entendeu? Entra o roteamento. É tipo um canal direto que você abre com ela, que você não paga nada, vocês não pagam nada para transacionar entre vocês. Mas quando você envia para uma Wallet of Satoshi, aí ela tá fazendo a rampa. É ela com o canal da Wallet of Satoshi, entendeu? Ou com outros canais, enfim. Então, assim que funciona. Um pouco... É porque ela já, querendo ou não, ela é um pouco mais do não custodial, né? Por mais que você tenha as suas chaves, né? E você vai reaver os seus fundos caso o canal caia, ainda assim você está usando o canal da Async, né? Que é a empresa, exato, né? Exatamente isso. Então, assim, ele é um intermediário, por assim dizer. Se ele tá te emprestando o node deles, entendeu? Sim. Então, tem essa questão. Então, para você começar a receber ou fazer pagamentos, é isso. Você tem que ter canais abertos. Esses canais muitas vezes são grandes, porque você precisa estar posicionado, por exemplo, Binance, Wallet, hoje, né, dia de hoje. Binance, Wallet of Satoshi, ZBD, uma série de carteiras grandes, você tem que ter canais com elas. E esses canais são grandes muitas vezes. Às vezes é mínimo de 5 milhões de Satoshi, 3 milhões de Satoshi. Então você tem que ter canais com esses caras e ir drenando liquidez, né? E fazer o que o Diego Collins sempre fala de loop out e loop in, né? De volta. Então você tem que fazer esse dinheiro circular para ele sair da Lightning, entrar na sua Layer 1, cair na sua carteira para você abrir um outro canal, poder drenar a liquidez dele. Entendeu? Então, assim, você tem que fazer uma série de transações para poder dizer assim, agora eu posso transacionar numa boa aqui. Né? E gerenciando isso.
Porque às vezes se o canal que você abriu com a pessoa, com uma carteira, começa a se tornar irrelevante, talvez seja um momento de você fechar esse canal. Isso eu tô falando só como usuário, eu não tô falando pensando em ganhar dinheiro com roteamento, tá? Que aí é uma outra estratégia. Então, é isso que eu já ia falar, mas tá, ganhar dinheiro com roteamento, no caso, pegando as taxas da galera que você fala? Isso. Se estipula uma taxa de Satoshi por milhão. Aí você vai gerenciando isso. Então, por exemplo, você tem um canal muito bom aberto com a Wallet of Satoshi e ela roteia muito pagamento. Então, sai de você e vai para ela. Aí é o trabalho de rebalancear canal, ou seja, você precisa mandar Satoshi de volta para esse canal numa taxa menor do que a que você comprou, para você ter lucro. Que você cobrou para rotear, entendeu? Entendi. Então é bem complexo nesse sentido, né? Às vezes você... E você está exposto àquela coisa que eu sempre bati na crítica e sempre critiquei. Se a taxa de Layer 1 sobe, você tá fudido. Entendeu? Porque você está exposto a essa taxa e muitas vezes você está fazendo lucro pensando numa certa situação. E aí quando você vai precisar fazer esse rebalanceamento de canal, tá num momento de alta que você não pode fazer ou não compensa fazer, enfim. Aí você fica com o canal parado, né? Sem conseguir rotear. Então é um momento, né, complicado. Então, essa demanda, né, assim, para você fazer pagamentos diários, para você comprar o seu cafezinho, para você pagar direto do seu Node, é isso. Canais bem posicionados muitas vezes exigem um tamanho grande de abertura, né? Mesmo que você vá drenando a liquidez depois, mas você precisa desse grande canal aberto. E cuidado com os fechamentos, né? Porque... Então, vamos lá, sejamos claro. Até que ponto está nas suas mãos e no seu poder o fechamento do canal? Ele pode ser amigável, o cara pedir para fechar o canal, você pedir e todo mundo de aceitar, ou não. Então, por exemplo, e aí é um problema de sincronia, porque é arriscado se você cai a luz, você fica horas, às vezes dias sem sincronizar o canal, porque ele não... O node que você está sincronizado pode olhar e falar assim, esse cara aí, sei lá, quebrou o computador dele, ele não vai, eu vou fechar esse canal forçadamente. E aí dar um force close, e esse force close tem uma taxa bem mais alta. Num momento de taxas altas, você corre um risco ferrado de jogar meses, sabe? Tipo, bater 20, 30, 50 mil satoshis para fechar um canal e você perder boa parte da vantagem que você teve em gerenciar isso ou fazer pagamentos com isso, entendeu? Você acaba ficando com uma batata quente na mão. É complicado, né? Porque entra no que a gente tá falando, né? Totalmente fora do seu escopo, né? E pode ter fechamento, alguém tentar fraudar, né? Então, por exemplo, olha um problema muito sério. Você tá lá com o seu Node, rodando, bonitinho, fazendo pagamento e tal, né? De repente dá uma queda de energia, uma variação, um pico. Cara, queimou o seu HD. E aí? E aí é o seguinte, bonitão. Você tem que... É a treta. Você não pode simplesmente ir lá, abrir um outro Node, restaurar a carteira, abrir o Node Lightning e buscar os canais. Porque se você faz isso diretamente, ele vai entender que você está tentando fraudar e vai dar um force close em tudo e você perde todos os satoshis. Cara, não tudo. É possível. Você perde tudo. Ele zera todos. Né? Assim. É programado. Ele zera todas as suas contas e devolve tudo para a pessoa. Para você conseguir restaurar, você tem que restaurar a carteira, não abrir o Node Lightning, abrir por uma outra forma que sinceramente eu não sei qual é que é.
Eu nunca passei por isso. Você tem que abrir por uma outra forma, fechar os canais, todos os canais, para depois poder reabrir todos de novo. Então, assim, você já tomou um prejuízo. Porque você vai ter que fechar todos os canais e reabrir de novo. Cada fechamento vai uma taxinha. Cada taxa de momento de rede. Nossa. On-chain mesmo? On-chain. Ai. Por isso que eu te falo, por isso que eu bato na tecla. Subida de taxa de Layer 1 não é incentivo para Lightning. A Lightning tem essa dependência, cara. Para uma Lightning já talvez estabelecida, seja mais fácil de lidar, né? Agora, Sim. se Disse você, muito bem. só você e tal, mas então, mais uma vez, pode às vezes, né? A gente faz críticas, é claro que querendo que o Bitcoin melhore, mas é o lance lá da ASIC, né? Que favorece grandes empresas com muito poder de compra. Às vezes Sim. isso favorece a grandes players, como por exemplo a Sync lá, que é a dona da Phoenix Wallet, que pode se dar o trabalho de ter funcionários gerindo canais de rede. Favorece e é feita para isso. Por quê? É por isso que tem tanto Node Lightning em servidor centralizado. Porque você roda roda em backup, não tem problema com essas quedas de energia, né? Com oscilações, com essa perda de dados. Então o seu canal fica muito mais seguro e mais protegido nesse sentido com servidores centralizados. E tem uma questão também, né, que é importante que eu falei, quando eu decidi fechar. Eu abri a um Satoshi V-Byte, eu fechei a 20. Aproveitando o momento de Uau! propício, né? Então, assim, eu gastei 20 vezes mais para fechar. Quem fecha, quem abre canal, paga a taxa de fechamento. Entendeu? Cara, Independentemente se for. Se eu, Hugo, abro o canal com o Felipe e Felipe resolve fazer um force close, quem paga a taxa é Hugo. peraí. Entendeu? Ué, mas. Quem abriu paga o fechamento. Pô, mas. E aí, então, outro cara pode acabar te ferrando à toa? Pode. Por isso, então, que o pessoal só abre canal com quem eles de fato confiam. Exatamente. Um grande problema. Exatamente. Você não pode. Aí tem uma série de coisas, né? Você aumenta a penalidade, faz uma série de coisas assim para manter o canal aberto. Mas a priori, quem abrir o canal paga o fechamento. Cara, Então você consegue assim, ainda fazer umas coisas para o cara também ter que pagar alguma coisa quando ele for fechar. Mas a priori é você que paga. cara, que loucura. Então, você entendeu por que as taxas ficam altas? Porque esse risco aumenta, né, cara? Essa que é a verdade. Ó, nesse momento, inclusive, eu abri, tem uma versão 1.0 do Umbrel, quer dizer, o próprio sistema operacional está atualizando, e tem uma nova uma versão do Bitcoin Core, que na verdade eu nem tinha visto, mas existe uma nova versão, Bitcoin Core, versão 26.0/W. Tem algumas coisas que eles... processo de sincronização, enfim, tem nova versão do Bitcoin Core aí. Não vi ninguém comentando. É sempre, né? Alguma coisa que muda na Layer 1 do Bitcoin é algo que as pessoas se preocupam. Então é complicado, né? Assim, pelo que você está mostrando e tal, eu não tenho contato com isso, né? Tanto, mas é mais complexo do que a gente imagina, né? É sim. Eu acho que é por isso que eu quis trazer esse conteúdo e mostrar que para o indivíduo comum, né, aquela coisinha assim, aquela simplificação estúpida que faz, é só rodar seu Node Lite. Não é. Não é só, sabe? Para quem ainda, principalmente está chegando agora e ainda acha autocustódia, por exemplo, algo trabalhoso, cara, isso é muito mais trabalhoso. Mas muito mais. Você tem que ficar olhando, né? Por exemplo, você viu? Falei, entrei agora faz tempo que eu não entro. Cara, se eu tivesse o Light, eu tenho que estar entrando e olhando todo dia. Para ver se está sincronizado, né? Porque aí caiu a sincronia, não sei o quê. Aí toma force close, aí às vezes
o cara não volta, ele dá um prazo de não sei quantos mil blocos lá para poder fechar de vez, entendeu? É tudo do protocolo. Então você fica lá esperando, né? Às vezes você fecha, aí não fecha, aí precisa rodar a linha de comando para conseguir devolver o fundo, porque não foi, por algum motivo. Então, não é uma coisa para o usuário simples ainda, convencional. Não é só, entendeu? É só fazer isso. Não, não é só. Se só depende de muito conhecimento, sabe? Eu acho que é um pouco leviano falar que a solução é só fazer alguma coisa em relação a Lightning e gerenciar Node. Não é, não. É mais difícil que isso. Não, às vezes a gente fala, mas não é tão simples assim, não. Eu acho que sim, você pode sim usar Lightning, que não é difícil, Sim, mas ser um autocustodiante em Lightning, não, aí é complicado. é complicado. Você vê. Acho que são os pontos que eu achei válido trazer, né? Precisa de um hardware melhorzinho, né? Não é qualquer hardwarezinho que vai rodar bem, né? Tô falando rodar bem. Esse gerenciamento é complicadinho de fazer, né? Esse posicionamento da sua carteira para conseguir rotear pagamentos bons é difícil de fazer, é trabalhoso, né? E é aquilo, né? Imagina, eu tô com um canal de 5 milhões, aí eu vou sair para viajar, começa a gastar, gastar, gastar. Cara, ou eu eventualmente vou ter que fazer um rebalanceamento de canal no meio da viagem, ou eu vou ter que parar de usar, né? Nossa. Entendeu? Então, assim, você depende do computador que você deixou lá na sua casa, acessar ele remotamente, né? E se você tá lá e caiu a internet na sua casa, e aí você vai tentar fazer um pagamento, não vai fazer o pagamento, entendeu? Seu Node não vai rodar. Porra, que complicado, né, cara? É o que eu tô te falando, eu acho bem, bem complicado. Assim, se eu fosse fazer para isso, para pagamentos mesmo, e usar muito para pagamentos, cara, eu pensaria em fazer uma solução de rodar isso num servidor, né? Rodar um Node num servidor. Entendeu? E gerenciar isso pelo servidor, entendeu? Você tem estabilidade. Ou é aquela coisa, botar um no-break, entendeu? Bateria, um painel solar para isso e para internet, para garantir o funcionamento da internet o tempo inteiro, né? Para pensar em você viajar e fazer como se fosse um cartão de crédito, né? Você usar nesse sentido, né? E mesmo assim ainda pensar, peraí, já estou gastando muito, deixa eu rebalancear uns canais aqui, né? Isso ainda tem que rolar eventualmente na viagem. Então é isso que eu falo para as pessoas. Pensem com calma, né? É mais complexo do que parece. E ter isso claro, né? É, Deixei é claro bem nesse episódio complexo, que a mas coisa é assim, complexa. não, ficou. Eu acho que a gente não falou de nenhuma facilidade, né? Mas. Sim, tem a facilidade que você tem, é tipo aquela coisa do preço da liberdade, é que você vai lá, faz o pagamento e tá direto do teu Node, né? A carteira tá ali como se fosse uma wallet of Satoshi da vida, né? E é do seu Lightning e você não tá dependendo de ninguém, ele tá comunicando direto, fazendo os invoices diretos com o seu Node. Então você é seu servidor. Mas o resto, cara, é tiro, porrada e bomba. É aquela coisa, né, cara? A gente meio que. Eu acho que um dia isso vai ficar simples. Assim como o Bitcoin Vai, não vai. começou sempre fácil, entendeu? Bitcoin não começou assim, nossa, simplesinho e tal. Carteiras não era uma coisa simples, endereços, chave privada, enfim, nunca foi uma coisa tão simples assim. Mas, né? Eu acho que eventualmente a gente vai ter uma maior tranquilidade acerca disso, porque assim tem pessoas se desenvolvendo nisso e o Bitcoin tem crescido tanto que eu acho que isso vai eventualmente ficar fácil. A, Mas a, a, até a lá, ideia. convenhamos, Sim, não é. sim, sim. Hoje não é. Eu não vi um salto de facilidade nesse um ano de uso, tá? Foi basicamente a mesma coisa.
Esse Algum pequeno outro detalhe. aplicativo, algum ou outro aplicativo apareceu que deu um layout melhor, que ficou mais fácil de ver, que você, por exemplo, você seleciona de qual canal você quer drenar a liquidez ou restabelecer. Então, assim, fica mais fácil isso de acontecer, sabe? Fica a cliques de acontecer. Você não precisa ir para a linha de comando nem nada disso. Então, melhorou nesse sentido. Agora, um salto quântico de uso, de facilidade de uso, não teve, tá? Nesse um ano não teve, continua basicamente da mesma forma. Então, acho válido dizer isso, né? Então, enfim, creio que é isso que eu tenho para trazer nesse episódio. É. Bom, então vamos para notícia? Cara, vamos lá. Notícia legal, um pouco interessante também. Mais uma corretora de criptomoedas abandona a Índia após pressão governamental que está rolando lá já tem algum tempo. Eu tenho acompanhado isso. Já tem alguns tempos, né, que eles estão fazendo isso. Mas, enfim, as informações da saída, né, da corretora foram anunciadas via e-mail aos clientes da região. Então, e no texto é recomendado que o pessoal saque o dinheiro, parará, 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 até que o processo de retirada aconteça, né? Por sinal, a corretora que está saindo da Índia é a OKX, que é uma corretora grande, né? Acho que De, já ouvi falar OKX é dela. boa, ela é Uhum. grandinha, e detalhe, que a China, que horror. A Índia já tinha banido Binance e KuCoin e está tirando das lojas de aplicativos da Google Play e Apple e App Store para quem tem, né, determinado dispositivo. Enfim, eles estão apertando essa regulamentação e vai, né, começar a... É BRICS sendo BRICS, né? BRICS é cada vez mais socialistão, controle governamental, né? É muito complicado, né? Porque assim, As políticas se você parecem, né? Em menor ou maior grau, em maior, mas é sempre do controle estatal, né, cara? é muito complexo, né? Porque você vai retirando a liberdade individual, retirando, e assim, você uma hora isso estoura, né? E aí a população procura outras formas, e você começa a ter mercados negros cada vez maiores, Sim. é, O sabe? spread Entende? do P2P vai para a Lua, né? Aconteceu isso lá na Nigéria, né, quando eles estavam naquele negócio de botar CBDC, que do nada deu aquela corrida bancária, o spread de P2P lá foi 50%, pô. Sim. Daqui a pouco vai entrar o ouro na jogada, viu? Não, vai entrar um monte de coisa, Vai entrar entendeu? assim, do tipo, os caras vão começar a trocar cripto por ouro, Não, vai trocar né? por tudo, Sim. entendeu? Então, assim, Para é, fazer essa evasão de divisas aí, para esse dinheiro sair. tá doido. Então cara, estamos. BRICS está sendo a pior associação do Brasil, que é um rumo para a esquerda, assim, e totalitarismo, controle estatal de tudo, que fica difícil, viu? É. Tá complicado. Bom, deixa eu dar uma pequena notícia, já que essa daí também foi curta. Terminaram as apurações de Portugal, né? Sempre faltam. Eles apuram tudo e ficam faltando 4 cadeiras que são dos consulados. Então são 2 cadeiras para para portugueses na União Europeia e 2 cadeiras para o mundo todo. E foi uma vitória maiúscula do Partido Chega aqui. Foram 2 cadeiras para o Partido Chega e uma para o Partido Socialista e uma para o centrão deles aqui, né? E, enfim, o presidente da Câmara vai ser outro, vai ter uma mudança, vai ser um governo de coalizão com o Partido Chega, e, enfim, muitos privilégios estatais, né? E bolsas e auxílios e afins já estão na mesa para ser retirados. Parece que vai ter redução de carga tributária.
flerta com diminuição do tamanho do Estado, né? Primeiro, num discurso muito mais de moralização do Estado, mas, enfim, parece que virão tempos de mudança por aqui. Uma mudança mais positiva em prol da liberdade do indivíduo. E respeito à propriedade privada, que é interessante também. Isenção de imposto para primeiro imóvel, sabe? Uma coisa assim. Vamos ver como é que isso vai ficar, né? Porque eu vou te falar, né? Ultimamente a mão do mundo ela tá bem complicada, viu? Do mundo no geral, sim, né? Sim. Vamos ver, vamos ver. É a primeira vez que um partido que não seja os dois, né? Ou esse do Centrão, que é como se fosse um PSDB, sabe? Assim, para quem é brasileiro. É PSDB-PT, Partido Socialista e o Partido Social Democrata. É a primeira vez desde 74 que não vai ser só um desses dois partidos que será governo. Então, o chegou para ser uma parte do governo que vai ser obrigatoriamente vão ter que ouvir. Então, vamos ver. É uma mudança. Um país conservador para mudanças, mas está fazendo uma mudança nesse sentido. Vamos ver, né? É isso, né? Pra gente não interessa muito, mas achei válido trazer a notícia porque é pouco comentado no Brasil. Realmente. Isso aqui não chega aqui, não. Mas é isso então. Esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Chegou até aqui. Deixe 5 estrelinhas ou deixe seu like. É muito importante pra gente. Deixe comentários também, deixe perguntas, enfim. Interajam com a gente, que a gente gosta bastante e precisa dessa interação com vocês. Se gostaram bastante, quiser deixar uns satoshinhos, a gente também agradece. É só enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ou se tiver no Fontaine, é só dar um boost, fazer um comentário ou algo assim, que a gente já recebe alguns satoshinhos de vocês, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.